Bom, atualmente, né, eu trabalho com o Nat Roots, é meu trampo principal, assim, tô mais de 15 anos com eles, quase 20 anos já. Eu entrei bem no comecinho da banda, quando eles tinham recém gravado o disco Nativos, ainda se chamava Nativos, na época, a banda, né? E nessa época eles estavam com o disco gravado já, me chamaram para tocar. Eu toquei um tempo e eu sabia que essa banda ia estourar muito, cara. Eu tinha certeza, porque eles eram muito, sabe, muito assertivos, assim, eu sempre estavam sabendo de tudo, estavam com as pessoas certas, assim, para gravar, para divulgar. E começou aqui um trabalho, assim, em Brasília primeiro, né, de fita demo, distribuir, já tinha uma galera que escutava. Então, quando eles estavam com o disco gravado, eles não tinha saído ainda o disco, mas ele estava gravado já. Eles me chamaram, eu toquei um tempo com eles e aí começou a viajar pra caramba, assim, né? Para muito de carro, de ônibus e tudo. E eu tinha muitos trampos aqui na época. Eu já trabalhava num estúdio de gravação, eu sou técnico de gravação, mixagem também. E nessa época eu estava vendo que eles iam estourar. Eu falei, cara, para mim é complicado esse tanto de viagem e tudo. Para mim não. Eu tinha vários trabalhos aqui que eram super bem remunerados. Assim, trabalhava com o irmão do Kiko Pérez. Kiko Pérez, guitarrista, ele tem um irmão Beto que também é guitarrista, assim, tão bom quanto ele. E é muito da praia do rock and roll. Eu fui conhecer mais reggae, estudar mais com o Nath, assim, né? Muito rock, pop e rock anos 70, assim, a gente fazia cover de tudo que você imaginar dos anos 70, assim, tipo de Purple, Whitesnake, Jimi Hendrix. A gente tinha uma banda que era o The Seven, que fazia um repertório assim mesclado de anos 70, mas a gente tinha assim o tributo a de Purple, tributo a Pink Floyd, tributo a Led Zeppelin, tinha os tributos assim, do Pink Floyd tinha 3 horas de duração, assim. E aí nessa época eu saí da banda. Eu viajava com o Nath e botava um brother meu que é tecladista aqui de Brasília, agora ele vive em Goiânia, eu acho. Palau, Fernando Palau, muito bom tecladista também. E eu botava ele de sub aqui nas bandas de rock e ia fazer lá. E ele também nem era tão roqueiro assim quanto a galera da banda. Assim. Acabou que uma hora eu falei, cara, vamos fazer o contrário. Você vai lá no Nath, eu vou ficar aqui, fazer os trampos que, né, eu tava com a bebê pequena e tudo na época, assim, eu não queria viajar e tudo. Aí ele gravou o disco Povo Brasileiro, nessa época do Povo Brasileiro, que foi o segundo disco, ele estava na banda, fez turnê, e aí depois ele me chamou, a banda teve um acidente uma vez com um ônibus, lá no Rio de Janeiro, e ele se machucou, mas ele ficou um pouco traumatizado com a história da estrada e tudo, e aí me chamou de novo, falou, cara, vai lá fazer, primeiro era para fazer um sub, e o sub, o primeiro show, era só no Festival de Verão de Salvador. Só tinha 80 mil pessoas lá. A sorte é que eu já tocava as músicas, mas no Nath sempre tem surpresa. O Alexandre sempre puxa um Bob Marley do além, alguma coisa assim que, né, como eu toquei sempre muito na noite, assim, esse negócio de ir atrás já era de praxe, assim. Mas acabou que eu fiz alguns subs e ele falou, cara, eu não vou voltar. Aí a galera da banda me conversou comigo, falou, ó, vamos ficar, isso tem 20 anos já, sei lá, 18 por aí. Isso foi em 2000, 2001, mais ou menos. E aí de lá para cá a gente sempre eu gravei os discos que eram com a EMI ainda, né? O Verbalize, o 4. E depois disso a banda ficou independente de gravadora, primeiro, né? Nós começou a lançar os próprios discos, Nossa Missão, gravou o DVD, o primeiro Reggae Power, que foi um segundo boom assim da banda, estourou demais esse DVD. E depois disso a banda ainda ficou independente dos empresários e tudo, virou a própria empresa, assim, e graças a Deus eles sempre souberam, assim, sempre foram muito experts em trabalhar essa coisa, assim, a gente era num segmento que não existia, saca? O reggae, assim, a gravadora tinha uma banda de reggae, a outra gravadora tinha uma banda de reggae, mas não era um segmento, assim, que, né, eram poucas bandas de reggae nessa época. E o Nath sempre foi nessa onda, assim, de público cativo, a galera ouve mesmo, nunca foi o som da moda, assim, tipo, estourado porque
porque a gravadora foi lá, injetou uma grana e passou um ano tocando e depois desapareceu. Sempre teve um público cativo, sempre, mesmo tinha uma época que ninguém ouvia falar da banda e a banda fazia show pra caramba aqui, fora do país. A gente tem uma carreira grande fora do país. E isso tudo sem apoio de mídia, de tudo assim. Trabalho.